Oi, gente. Oi, meninas. Tudo bem? Espero que tenham passado muito bem essa semana. Nós vamos para o assunto dessa semana que é muito interessante. Eu acredito que todas nós estamos vivendo um pouquinho disso, que é como lidar com a ansiedade. Vocês sabiam que nós brasileiros somos os mais ansiosos no mundo? Pois é, meninas, no mundo. E quem disse isso foi a Organização Mundial da Saúde. Nós somos 18 milhões de brasileiros que têm esse transtorno, ou seja, 9,3% da população. E esse quadro, que já era triste, piorou muito com a pandemia. Aumentou absurdamente a procura da ajuda profissional para tratar a ansiedade. E o que é ansiedade? A ansiedade, ela é uma agitação excessiva do nosso sistema nervoso central. É uma sensação semelhante ao medo. É a sensação de ausência de controle, tanto da situação real ou imaginária. Quais são esses sintomas? Quais são esses sinais que a gente observa? A ansiedade faz com que a gente se sinta pequeno diante das situações. A perda de interesse pelas coisas que antes nos davam prazer. Dificuldade de concentração e de memorização. Dificuldade na elaboração de pensamentos e na tomada de decisões. Insônia, pensamentos rápidos, agitados, pesadelos também podem acontecer. Ou seja, a pessoa que não dorme por conta da ansiedade, daí a pouco ela consegue dormir e ainda ela consegue desenvolver pesadelos por conta disso. A pessoa ansiosa, ela duvida da própria competência. Ela tem uma apatia geral por coisas que antes ela gostava muito de fazer. Além dos desgastes mentais que eu acabei de falar, também tem sintomas físicos. O coração muito acelerado, a sudorese excessiva, tremores, a tensão muscular, dificuldade para respirar, dores de cabeça, a pessoa acorda muito cansada. Em algumas situações pode acontecer a queda de cabelo, e eu também já acompanhei algumas situações no consultório onde a pessoa tem sensação de tontura. Se você se identificou com 3 ou mais desses sinais ou sintomas, procure um médico psiquiatra para fazer uma avaliação. É ele, o profissional adequado, que vai te orientar, vai prescrever uma medicação se necessário, tá? E indicá-la para um melhor tratamento. Um deles, inclusive, é a psicoterapia, que, aliás, muitos pacientes chegam no meu consultório por conta de encaminhamento médico, ou seja, encaminhamento do psiquiatra. Espero que esses temas, esses sinais, tenham ficado claro para vocês, porque é muito importante a gente saber identificar quando isso está acontecendo. Bom, vamos falar agora um pouquinho da importância do psiquiatra. Eu acho que é importante a gente desmistificar a imagem dos pacientes que procuram esse profissional, né? Antigamente a gente ouvia muito que psiquiatra era médico de louco. E por incrível que pareça, ainda ouvimos isso. O fato é que por conta desse preconceito, muitas pessoas estão adoecendo por falta de apoio familiar. E até por conta desse preconceito, né? Não julgo uma pessoa que está passando por um momento de crise, por uma ansiedade. O importante nesse momento é acolher, é dar atenção, é manter a calma para que você possa passar para ela essa segurança, que vai passar. É uma crise momentânea que dura de 10 minutos até por volta de meia hora, mas ela passa. Então, uma pessoa que está mais calma, ela com certeza consegue acolher a pessoa que está num momento de crise, porque ela vai com certeza passar uma segurança para essa pessoa, ok? Bom, é importante a gente saber diferenciar os tipos de ansiedade. Tem aquelas que são provocadas por situações que são bem pontuais. Uma viagem que você esperou muito, ela gera um pouco de ansiedade conforme a viagem vai chegando. Uma entrevista de emprego, né? É uma coisa que a pessoa está querendo muito, está precisando muito, então vai gerar uma ansiedade. Nós, mulheres, o nascimento de um filho, isso também gera uma ansiedade conforme vai chegando o nascimento do bebê. Essa que é uma ansiedade por situações bem pontuais, ela passa. Simplesmente, a hora que chegar a viagem, já passou. Agora, a patológica é que realmente nos preocupa, porque ela dá sinais,
ela traz os sintomas e a gente tem uma frequência maior desses sinais e desses sintomas na vida da pessoa. E como que a gente desenvolve essa ansiedade, Karina? Como que ela aparece? Obviamente que a gente tem uma predisposição, né, do organismo para a gente desenvolver qualquer tipo de doença e a ansiedade não é diferente. E além disso, temos também o meio ambiente, que são situações muito específicas, mas que podem nos gerar, claro, na repetição desse tipo de situação, por muito tempo, uma ansiedade patológica, tá? Então, o ambiente profissional, a pressão por metas, e a gente sabe como isso hoje acontece e muito, os prazos, a competição, assédio moral e sexual dentro de empresas, que acontece muito, né? A pandemia hoje tem gerado uma insegurança profissional e financeira enorme, o isolamento social, a perda de pessoas queridas, medo de contrair ou até transmitir o vírus para quem a gente conhece, para quem a gente ama. Uma outra situação que a gente observa muito é o ambiente familiar, relacionamentos abusivos, dificuldades nos relacionamentos, conflito nos relacionamentos, sobrecarga de tarefa, casa, filho, cuidar de si mesma, trabalhar, né? São situações que também vão intensificando a ansiedade. Eu sei que muita gente vai se identificar com isso agora, mas é importante a gente falar. Um dos fatores atualmente, acreditem, é o excesso de família hoje. Ou seja, todo mundo tem convivido muito dentro de casa, muito com os seus familiares por conta do confinamento e acreditem que isso, de uma forma inédita, está gerando sim uma grande ansiedade nas pessoas. Qual que é a diferença da depressão e da ansiedade? Pessoas deprimidas, geralmente elas estão muito ligadas ao seu passado. Situações de raiva que vivenciaram, situações que não foram resolvidas, ela fica amargurando este tipo de sensação e acabam desenvolvendo uma depressão. Já a ansiedade, ela está ligada diretamente com pessoas que estão mais preocupadas com o seu futuro. É um excesso de preocupação no futuro. Nesses 18 anos de atendimento que eu tenho no consultório, eu identifiquei algumas características muito comuns em pacientes com ansiedade. E eu vou compartilhar isso com vocês, porque eu acho que também é importante vocês saberem disso na hora de identificar uma situação de ansiedade. A pessoa que está ansiosa, ela está com pensamentos muito acelerados e pensamentos de muita aflição, em todos os aspectos. Karina, o que são pensamentos aflitivos? São pensamentos onde a pessoa consegue trazer situações de muita negatividade, onde vai acontecer um acidente, algo muito ruim com ela ou com alguém com quem ela gosta, os filhos, por exemplo. Então, são pensamentos extremamente acelerados. A pessoa ansiosa, ela está hipervigilante. Ela não consegue desligar o pensamento, ela não consegue desligar a memória, ela não consegue se desligar do seu ambiente, de tudo que está acontecendo, né? Ela está em estado de alerta o tempo todo. Fica permanentemente de olho nas coisas que estão acontecendo, porque elas querem se assegurar de que nada vai acontecer, de que nada ruim vai acontecer. São pessoas extremamente controladoras, porque é uma forma de manter a segurança próxima delas, ok? Então, elas acabam querendo controlar o ambiente e as pessoas que estão convivendo com ela. Porque é isso, é uma busca pela segurança. Bom, agora eu acho que é a coisa mais importante que a gente precisa relatar. Se você está sentindo isso, se você está observando isso em você ou em alguém da sua família, acolha a pessoa e peça ajuda profissional, ok? Isso é sério. Isso é perigoso, a gente precisa tomar cuidado. Observe as crianças. Hoje em dia eu tenho percebido um aumento enorme de crianças ansiosas, tá? Às vezes a gente confunde com manha, acha que a criança está querendo chamar a atenção e a criança está sofrendo com sensações ou até os sintomas da ansiedade como qualquer pessoa, como um adulto. Mas elas não conseguem verbalizar e falar o que elas estão sentindo. Então, elas demonstram. Então, fica o alerta.
Agora a gente vai falar em como lidar com essa ansiedade. A prática de exercício físico, isso é extremamente importante, isso ajuda muito, tá? A gente até observa que pessoas que têm uma frequência na atividade física, elas têm uma facilidade muito grande em se manter mais estáveis. É muito difícil essa pessoa manter uma crise muito aguda de ansiedade. Claro que pode acontecer, né? Dentro da medicina, dentro da psicologia, nada é exato, mas a gente observa que isso pode acontecer, tá? Então, as pessoas que praticam mais exercícios físicos, elas têm, obviamente, uma condição melhor para lidar com essa ansiedade. Hoje em dia as pessoas têm se utilizado muito da meditação. Algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, mas é importante a gente tentar para ver sim o que é que nos ajuda nesse momento. Uma atividade física que tem o foco na respiração. A yoga nos ajuda, o pilates nos ajuda, então, de novo, você precisa observar o que é que ajuda e o que é que faz bem para você. Quando surgir um pensamento aflitivo, e que você está percebendo que isso está te levando a uma situação angustiante, procure tirar o foco desse pensamento aflitivo. A gente tem alguns truques que a gente acaba falando dentro do consultório, e eu falo isso muito para os meus pacientes, é que são situações que nos ajudam para situações mais críticas, mais pontuais. Então, se você está com um pensamento aflitivo, coloque uma música alta, preste atenção na letra dessa música, tente cantar, se você conseguir dançar, porque isso ajuda você a tirar o foco desse pensamento aflitivo. Tenta trazer uma lembrança positiva, né? Uma situação que você vivenciou, uma festa que você teve, uma viagem que foi muito agradável, tudo que nos ajudar a tirar o foco do pensamento também vai auxiliar muito. Saia para uma caminhada, converse com uma amiga, tudo isso pode ajudar a dar uma aliviada nesses sintomas ou nesses sinais de ansiedade. Uma outra situação muito específica que a gente já tratou aqui nos outros vídeos é a questão do ter rotina e do saber falar não. Isso diminui muito a ansiedade no seu dia a dia. Como todos os vídeos eu deixo um desafio para você pensar e avaliar ao longo da sua semana. Hoje eu quero deixar dois. Tá muito ligado ao outro. O primeiro é que você assista esse vídeo novamente e que você procure identificar sinais e sintomas, tá? Que eu deixei aqui, procure avaliar melhor e veja lá, observe se você está passando por isso ou alguém da sua família, tá? Se você se identificar com 3 ou mais desses sintomas, não deixe de procurar ajuda profissional, ok? De novo, tudo que a gente consegue detectar no início nos ajuda muito para que não avance esse processo de uma forma mais negativa. Agora eu vou deixar para vocês o segundo desafio da semana. Colocar em prática desses truques que eu deixei, ouvir a música, fazer o exercício físico, avaliar como é que você se sente, fazer esse exercício físico com foco na respiração, tá? Que isso vai ajudar muito e eu tenho certeza que no mínimo vai trazer benefícios para o seu dia a dia e para o seu bem-estar. Até a semana que vem, obrigada, um beijo. Olá, se você é nova por aqui, assine o meu canal. Se você gostou desse vídeo, eu espero que sim. Por favor, comente, deixe o seu joinha, compartilhe com as pessoas que você gosta e me acompanhe nas redes sociais. Eu tenho muita coisa legal para você lá.